Dando início agora à última parte desse assunto HIV e AIDS, ok? Então, o tratamento, como é que eu começo o tratamento? Lembra que a gente fez o diagnóstico lá, já classificou como AIDS ou não, e aí a gente precisa fazer alguns exames complementares, justamente para quê? Para avaliar como é que está o estado geral desse paciente. Então, a gente precisa fazer a contagem de CD4, né? Lembra, a contagem de CD4 vai ser importante para o tratamento, hemograma para ver como está, se o paciente tem anemia ou não, glicemia de jejum, a dosagem de lipídios, já porque o paciente portador de HIV ele tende a ter uma hipercolesterolemia, testes imunológicos para sífilis e outras DSTs também, para hepatite. Então precisa de toda essa tabela de exames para dar início ao tratamento, tá certo? E aí, uma coisa importante é a contagem de CD4. Então, a contagem de CD4, por exemplo, tem dois extremos, né? Entre 500 e 1.200, o paciente é soro negativo, é daquelas pessoas que não têm o HIV, ok? Já uma contagem aqui abaixo de 350, a gente já diz que é AIDS, né? E deve se iniciar o tratamento. E abaixo de 200, o paciente está em risco de adquirir aquelas doenças oportunistas que nós vimos. Já a carga viral, o importante é que essa carga viral esteja sempre abaixo de 50, ou seja, a quantidade de vírus HIV esteja abaixo de 50, que a gente vai chamar de carga indetectável, porque não dá para detectar o vírus na corrente sanguínea. E aí o tratamento, como é que funciona, ok? O tratamento, ele vai ser a terapia antirretroviral altamente ativa, chamada de HAART, ok? E é feita no seguinte esquema padrão. Nós damos dois, né, inibidores da transcriptase, né, existem inibidores dos nucleosídeos e nucleotídeos e um inibidor de integrase. E aí nós fazemos, né, agora vamos ver exemplo deles. Então os inibidores tenofovir e lamivudina são inibidores da transcriptase reversa e o dolutegravir é o inibidor da integrase. Então aqui a dose padrão que nós vamos ver seria essa aqui esquematizada. Então se o paciente é adulto e tem uma doença inicial, basta a gente fazer o tenofovir, fazer a lamivudina e fazer a dolutegravir. Seria esse o esquema nessa dosagem inicial. Lembre-se que mais importante é reconhecer as medicações do que necessariamente a dosagem, né? Pensando aí em avaliações. E quando o paciente tiver agora a presença aí de uma coinfecção com tuberculose, né, ou seja, tuberculose HIV, a gente muda o esquema. A gente tira a dolutegravir e inclui o FV, que seria a efavirenz, né, o efavirenz, que seria um medicamento aí alternativo. E quando ele tiver, né, a coinfecção com HIV e aí apresentar outros critérios de gravidade, né, como CD4 menor que 100, presença de outras infecções oportunistas, né, ou tuberculose disseminada, a gente faz um terceiro esquema agora. Continua com o tenofovir lamivudina e acrescenta agora o RAL, que seria raltegravir. Então seria basicamente esse o tratamento do HIV. E existem recomendações para retorno, né? Então assim que você introduz a TARV, né, a terapia antirretroviral, o paciente deve fazer o primeiro retorno com 7 a 15 dias para a gente observar se ele apresentou algum efeito colateral. Depois que ele passou desses 15 dias, nós vamos fazer uma consulta mensal ou bimestral com ele. E aí, se ele agora tem supressão viral, né, ou seja, se aquela carga viral está indetectável, abaixo de 50 cópias virais, a gente vai fazer o acompanhamento dele a cada 6 meses apenas. Vacinação. O portador da HIV pode tomar, ou aidético pode tomar vacina? Pode, desde que, se a célula estiver maior que 350, ele fez o tratamento, faz o tratamento certinho e ficou acima de 350 de CD4, a gente vai indicar sim a vacinação das vacinas de vírus vivos e atenuados. Se tiver entre 200 e 350, a gente vai avaliar os parâmetros clínicos, ou seja, como é que ele está clinicamente, ok? Mas se tiver abaixo de 200 células TCD4, a gente não vacina, é um risco para esse paciente. Profilaxia pós-exposição. Então existe, né, pessoas que têm contato com algum objeto, pérfuro cortante ou outras substâncias, né, que podem transmitir o HIV. Então elas precisam passar por uma profilaxia pós-exposição, naquele caso também de pessoas que foram abusadas sexualmente. Então como é que a gente faz? O material biológico é de risco, a gente pensa primeiramente, né? Foi o que? Sêmen? Foi um pérfuro cortante? É de risco. O paciente, né? Qual foi o tipo de exposição que ele teve? Essa exposição é de risco também? Sim, é de risco.
e essa exposição foi menor que 72 horas, e a pessoa, quando fez o teste, né, ou seja, a pessoa que foi abusada ou que teve contato com o pérfuro cortante, ela foi não reagente no teste, né, no teste rápido para HIV, por exemplo, então a gente faz o que? A gente faz o tratamento, aplica a PEP, né, que é profilaxia pós-exposição. Então fazer a PEP em que dose? Com aquelas mesmas medicações, lembra? O mesmo esquema, só que só por 28 dias. Esse é o tratamento pós-exposição. Só que assim, e se a pessoa abordou todos esses critérios, né? O material é de risco, a exposição é de risco e o tempo é menor que 72 horas. Só que no exame que a gente fez, a pessoa deu positivo, ou seja, ela tem HIV. O que a gente faz, pessoa reagente? A gente não faz a PEP, faz já a TAV. E se ela deu positivo para HIV, não tem como eu fazer profilaxia. Eu tenho que tratar para HIV, ok? E a profilaxia pré-exposição, ou seja, existem grupos, né, mais vulneráveis, como nós vimos lá na epidemiologia, que são mais vulneráveis à infecção pelo HIV, ou pessoas que convivem muitas das vezes com pessoas que são soropositivas, né, os famosos soros discordantes. Um é positivo, outro é negativo. Então eles podem fazer uso de uma terapia pré-exposição, a profilaxia pré-exposição chamada de PrEP. E aí como é que acontece? Existe uma série de critérios, né? Veja que aqui tem segmentos populacionais prioritários, como gays, né? Homens que se relacionam com homens, pessoas trans, profissionais do sexo e parceiros, né? Soros discordantes. Então, se eles incluírem, né? Se forem incluídos nesses critérios, como por exemplo, prática de relação anal, também episódios recorrentes de doenças sexualmente transmissíveis, a gente pode fazer a PrEP. E como é que é feita essa PrEP? Né? A gente vai fazer aquela, agora apenas 2 medicações, né? Que seriam os inibidores da transcriptase reversa, por uso contínuo. Ele vai usar de forma contínua a vida dele toda até que ele decida a não, por exemplo, mais ter uma relação de risco de alguma forma. E aí o que é que acontece? Só que assim, a proteção só é dada após 7 dias de uso, ok? Então, para relações anais, 7 dias de uso. Para relações vaginais, 20 dias de uso do esquema. E existe agora uma declaração de Paris, né? A meta 90-90, que até mudou para 95-95 também. Está havendo essa mudança. Então a meta 90-90, o objetivo era que 90% das pessoas portadoras de HIV fossem diagnosticadas, 90% fossem tratadas e 90% tivessem uma carga viral indetectável. Só que o Brasil não conseguiu aí alcançar essa meta, né, infelizmente, mas agora se propõe uma meta até maior, chamada de meta 95%, ok? E aqui estão as referências e muito obrigado por ter ficado até o fim dessa aula. Espero que eu tenha ajudado. Tenha um ótimo dia.